Salmo 115. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos dele, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Tornam-se como eles, aqueles que os fazem e todos que neles confiam. Salmo 115 é um salmo de muita importância para nós entendermos algumas questões na condição de caminhada com Deus e libertação da população mundial. Às vezes nós começamos a refletir sobre o Salmo 115 e nós vemos que o salmista ele faz uma declaração que, se nós olharmos simplesmente pelo fato de que ele está falando sobre a idolatria, nós perderemos a maior iluminação que Deus quer falar sobre aquele assunto. Por quê? Porque ele começa a dizer e destrinchar sobre a questão da idolatria, como o ídolo se comporta, o que é o ídolo que as pessoas faziam. Mas o recado maior está na parte quando o salmista diz que torne semelhante a ele todos aqueles que fazem tais coisas. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Está dizendo que muitas vezes nós não entendemos, nem paramos para refletir sobre essa questão de que a idolatria ela faz com que nós venhamos a ter a condição do mesmo ídolo que nós idolatramos. Ou seja, aqui a condição é do ídolo de madeira, do ídolo de pau. Só que o salmista vai dizer sobre a questão de tornar semelhante a ele. Já parou para pensar sobre isso? O que ele quis dizer com isso? Dizendo que a pessoa torna semelhante ao próprio ídolo. Talvez você que prega a palavra de Deus, de repente está orando para seu familiar converter, não entenda por que Jesus foi veemente quanto à questão da idolatria. Primeiro, a idolatria tira Deus do centro, coloca outra pessoa no centro, ou outra imagem no centro. Segundo, a idolatria torna o coração do homem tão duro, a ponto dele ter, como diz o Salmo 115, os ouvidos tapados, ter a boca tapada, ter os olhos tapados. E aí você para pensar, o que significa isso? Vamos lá. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a pessoa que é idólatra, que tem a sua religião baseada na idolatria, ela começa a ter dificuldade para entender a palavra de Deus. Talvez seja por isso que você não entende que tem pessoas que saíram da religião que cultuava a idolatria e vieram para o cristianismo protestante e eles não conseguem entender a Bíblia na sua revelação, eles não conseguem ser iluminados pela palavra, porque a idolatria trouxe a ele num estado de realmente ter um bloqueio auditivo, e aí automaticamente ele não consegue entender as verdades bíblicas. Vamos para outra característica. A Bíblia diz que tem boca, mas não fala, ou seja, são mudos. O que significa isso? Ser mudo. Se ter boca, mas não fala, ser mudo é um problema? Nessa ótica, sim. Não há deficiência de você ser mudo, mas ser mudo, nesse conceito, é um problema. Porque a Bíblia diz
aquele que me confessar diante de Deus, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Ou seja, a boca, ela é primordial nesse sentido para a confissão, para a declaração de fé, para todos os fatores que vão fazer com que a pessoa chegue e diga para Deus todo o sentimento real de sua vida. Então a idolatria tende a trazer essa dificuldade. Você vê que tem pessoas que elas aceitam a Cristo, mas têm dificuldade de fazer a confissão de fé. Ou seja, ela diz o seguinte: não, eu tenho Deus no meu coração. A palavra de Deus diz que todo aquele espírito que não confessar a Jesus como Salvador é espírito do anticristo. Muitas das vezes eu já tive essa experiência de estar ministrando a libertação numa pessoa e pedir para ela fazer a confissão de fé baseada na vida de Jesus Cristo. E por muitas das vezes a pessoa não conseguia. Geralmente ela manifestava os demônios que estavam na vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que o anticristo não confessa Jesus como Salvador. Ou seja, ele de fato, o idólatra, tem esse espírito dentro dele. Agora, tem outra característica que a idolatria traz consigo. Traz sobre a questão da visão. A Bíblia diz que, no livro de Hebreus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É interessante que quando você olha para essa afirmação, você pensa, ver a Deus é aonde? Lá na glória? Não. Aqui o escritor aos Hebreus está falando sobre a questão de ver a Deus nas manifestações do poder de Deus, no trabalhar de Deus, dar glória a Deus naquilo que Ele faz, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Então a pessoa levada à idolatria, ela não consegue ver Deus em nada. Tudo é ato humano ou possibilidade da vida. Então quando a pessoa tende a ser idólatra, cultuar deuses, que de fato não são deuses nada, são demônios, ela tende a ter essa visão obscurecida e fechada. A Bíblia diz que Paulo ele tinha um problema quanto a esse. Ele era ligado à seita dos fariseus. É uma idolatria. A Bíblia diz que quando ele teve encontro com Jesus, no caminho de Damasco, caiu dos olhos dele como se fossem escamas. Ou seja, ele estava com a visão bloqueada. Então, quando o salmista do Salmo 115 dá essa advertência, é algo que passa despercebido para a maioria das pessoas. Porque ele diz, torna-se semelhante a ele, todos aqueles que fazem, praticam tais coisas. Infelizmente, muitos não entendem sobre isso, mas há uma maldição muito grande na idolatria. Quando a pessoa é idólatra, ela tende a ter todo o sentido fechado e bloqueado para a ação de Deus na sua vida. Por isso é importante, quando você estiver ministrando, ou pregando, ou convivendo com alguém que tem vivido na idolatria, ou já viveu na idolatria e não entregou o coração a Jesus, você precisa realmente entender esses pormenores. Por quê? Porque senão essa pessoa nunca pode se transformar. Mas Deus, Ele nos deu esse entendimento. Vai passar para você o seguinte, por pior que seja a circunstância, a Bíblia diz que foi para isso que se manifestou o Senhor Jesus, para desfazer toda a obra de Satanás e de todos os seus demônios.